Boa tarde, galera do Pré-ENEM, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora nossa segunda aula, aula 2, né? Sobre radioatividade. Semana passada vocês viram a primeira aula e hoje vamos ver a segunda parte. Eu enviei umas atividades para vocês, espero que vocês tenham feito. E hoje nós vamos corrigir, além de ver essa matéria, nós vamos corrigir as atividades de forças intermoleculares. E aí eu vou passar mais exercícios de radioatividade e na outra semana a gente corrige, ok? Aí é bom que dá tempo para vocês fazerem com calma. Então vamos lá. Nós vimos, né, só para relembrar, que fenômenos radioativos são aqueles que ocorrem no núcleo do átomo, formando novos átomos, né? E com isso eles emitem partículas radioativas, que são partículas alfa, beta e gama, não é isso? Nós vimos que partículas mesmo, né? A gente costuma falar que tudo é partícula, mas a gama é radiação. Partículas mesmo são as alfas, que tem carga núcleo positivo, e beta negativo. Não é isso? Então, vamos lá. Hoje nós vamos começar a ver as aplicações desses fenômenos radioativos. Primeira aplicação aqui é o tempo de meia-vida. O que é o tempo? Tempo tem a ver com cinética. O que é cinética? Velocidade dessas desintegrações, ok? A gente costuma chamar de tempo de meia-vida ou período de semidesintegração. Aqui, ó, tempo representado assim, ó, T, meia, ou P, período de semidesintegração. O que seria esse tempo de meia-vida, né? É aquele tempo necessário para que metade da quantidade de um radionuclídeo, que emite radiação, presente em uma amostra, sofra decaimento radioativo. Como assim? Olha aqui, ó, vamos supor que você tenha um material radioativo aqui, inicialmente, com a massa total. Aqui, ó, massa inicial. Aí, quando ele, né, transforma em metade da inicial, quer dizer que houve um período de meia-vida, um tempo de meia-vida, de semi-desintegração, que é quando tem metade da massa inicial. E esse tempo ele é constante. Aí você tinha essa metade aqui da inicial. Aí sofreu um outro tempo, um outro decaimento, né, de meia-vida. Aí ele foi para 1/4 da inicial. Depois de mais um tempo de meia-vida, ele foi para 1/8 da inicial e assim por diante. Então, se eu tenho 100% de um material radioativo aqui, depois de meia-vida ele vai para 50%, 25%, e assim por diante. Depois nós vamos ver como que a gente consegue resolver exercícios relacionados a isso, ok? Agora, isso pode ser mostrado graficamente também, aqui, ó. Eu tinha 1 quilo de um material radioativo, de urânio, por exemplo. Após um tempo de meia-vida, ele foi para meio quilo. E o tempo de meia-vida aqui, ó, é 1.620 anos, porque começou aqui no tempo zero, né? Depois de 1.620 anos, olha o tempo, né, que leva para desintegrar aqui esse material. Foi para meio quilo. Depois de mais 1.620 anos, que é o que equivale a 3.240, eu tenho 1/4 desse material. Depois de mais 1.620 anos, eu tenho 1/8. E assim ele vai se desintegrando, ou seja, leva tempo, né, gente? Tem materiais que levam mais tempo, outros menos, ok? Vamos fazer um exemplo aí de um exercício que exemplifica essa parte de tempo de meia-vida, certo? Vamos lá, então. O radioisótopo de iodo, que, ó, lembrando, gente, em cima é a massa, embaixo é o número atômico. Ele emite radiação beta, né? Aí ele perde 75% de suas atividades em 16 dias. Ele quer saber o tempo de meia-vida desse radioisótopo aqui. O que nós temos que pensar aqui, ó?
Se ele perdeu 75% de sua atividade, restam quantos? 25%. Então, foram quantos tempos de meia-vida até chegar em 25%? Aqui, ó, foi o primeiro tempo de meia-vida, segundo tempo de meia-vida. Então, ele passou por duas meia-vidas até chegar em 25%, porque ele perdeu 75% em 16 dias. Aí, passaram-se duas meia-vidas, né? Então, como nós vamos fazer esse cálculo? Se duas meia-vidas, que foram o que passou, né? Equivale a 16 dias, uma meia-vida vai ser quanto? X. Multiplicando o cruzado, vamos encontrar 8 dias. Então, cada meia-vida desse radioisótopo aí equivalem a 8 dias. Exercícios relacionados a esse assunto, gente, são bem cobrados no Enem. Inclusive, essa questão aí... Ah, não, ela não é do Enem, não, é a próxima. Vocês vão ver que é parecida a próxima, que nós vamos resolver, que é do Enem. Aí ele pediu na letra B, vamos voltar lá, qual o elemento formado nessa desintegração. Nós vimos aqui que ele emite radiação beta, então eu vou pegar esse iodo aqui e fazer ele emitir radiação beta. A gente viu que radiação beta, o que acontece aqui? Ó, eu pego o iodo, emito a radiação beta, o que acontece com a massa? Mantém e o número atômico aumenta. Por quê? Porque o número atômico antes tem que dar igual depois. Se a partícula beta aqui é negativo, por isso que aumenta 1 aqui, porque aí fica 54 menos 1, 53, que se iguala. E a massa não muda quando o decaimento é de emissão beta. Ok? Então, essa é a equação que ele pediu. Qual é o elemento formado nessa desintegração? Ô, gente, cadê minha tabela, meu Deus? Ele pediu o elemento formado, né? Aí, o elemento formado é o de número atômico 54. Então, eu vou na tabela periódica e olho qual elemento tem número atômico 54. Deixa eu pegar aqui no livro, porque a minha tabela, não sei onde ela foi parar. Peraí. 54. Cadê, gente? Funções, tabela. Vamos ver aqui. Tabela periódica. Eu vou pegar ali, depois eu passo para vocês. Mas vocês só olham aí qual elemento que tem número atômico 54. Eu acho que é o xenônio, tá? Vocês confiram aí, por favor. Vamos ver essa aqui. Questão 8 da apostila. Caiu no Enem. Vamos lá. Glicose marcada com nuclídeos de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro por meio de tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono 11 gera um pósitron. Gente, o pósitron, nós vamos ver que ele foi emitido aqui nessa desintegração, é uma antipartícula do elétron. Se o elétron tem carga negativa, o pósitron tem carga positiva e massa nula. A massa é a mesma do elétron. Lembra que o elétron é representado por beta? Beta é negativo, o pósitron é positivo, tá? Aí ele falou que essa desintegração gera esse pósitron aqui com um tempo de meia-vida de 20,4 minutos, ou seja, cada meia-vida, né, vai ocorrer em 20,4 minutos, de acordo com essa equação aqui de emissão, ó, do carbono, que aí forma o boro. Sempre em equação radioativa tem que formar outro elemento, mas liberação do pósitron. Aí ele quer saber o seguinte: a partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meia-vidas. Então, ele falou ali que cada meia-vida é 20,4 minutos. Então,
Se esse tempo é de 5 meia-vidas, ele pede o seguinte: considerando que o medicamento contém 1 grama de carbono 11, a massa em miligramas do nucleídeo restante após a aquisição da imagem é mais próxima de, mais próxima, então não deve dar exato. Gente, se foram 5 meia-vidas e partiu de 1 grama, no final, a massa vai ser quanto? Em miligrama, tá? Ele quer a resposta em miligrama. Como que a gente monta aqui, ó? Começou com 1 grama. Aí, uma meia-vida foi para metade, meio grama. Foram 5 meia-vidas, né? Você tem que ir montando até dar 5 meia-vidas aqui, ó. Aí, depois de mais uma meia-vida, foi para 0,25. Aí, esse 0,5 dividido por 2. Aí, quando eu divido por 2 de novo, para dar 0,25, foi outra meia-vida. Então, até aqui deram 3 meia-vidas. Quando eu pego 0,125 e divido por 2 de novo, mais uma meia-vida, 4 meia-vidas. Então, finalmente, quando eu pego esse valor e divido por 2 de novo, meia-vida, mais uma meia-vida de 20,4 minutos, eu chego nesse valor, 0,03125 gramas. Só que a resposta está em miligramas. Para eu passar de grama para miligrama, eu multiplico por 1000. Que é andar 3 casas com a vírgula, ó. 1, 2, 3. Então, dá 31,25 miligramas, que é aproximadamente 31,3 miligramas, letra D, porque ele pediu mais próximo de, ok? Então, esses aí foram exemplos de exercício sobre meia-vida, tá? Vamos lá. Agora nós vamos ver alguns termos que a gente costumam aparecer nos exercícios. E um deles é transmutação nuclear. O que seria essa transmutação nuclear? É a transformação de um núcleo em outro provocada pelo bombardeamento de uma partícula. Ou seja, quando esse núcleo é bombardeado por uma partícula, seja ela alfa ou beta, ocorre essa transformação, que é o que ocorre com os fenômenos radioativos em geral, né? Por exemplo, aqui, ó, o nitrogênio 14, massa 14, foi bombardeado com partícula alfa, aí transformou no oxigênio e emitiu um próton. Rutherford fez esse experimento no bombardeamento de partículas alfa. Aí, aqui é o contrário, ó, uma reação ao contrário. Eu tenho o polônio que emitiu partícula alfa e transformou em chumbo. É uma transformação também, mas não foi bombardeada, que ele emitiu. Aqui eu tenho um átomo de berílio que foi bombardeado por alfa, formou o carbono e um nêutron. Foi aqui que houve a descoberta do nêutron. Lembra que eu falei quando eu expliquei o modelo de Rutherford que no núcleo tinha próton e nêutron, mas que o nêutron não teve um modelo reconhecido, mas quem descobriu foi esse aqui, Chadwick? Então, foi através dessa reação aqui. Tá vendo aqui, ó? 9 mais 4, 13. 12 mais 1, 13. Sempre as massas têm que se igualar. E aqui embaixo também, ó, o número atômico. 2 e 4, 6. 6 e 0, 6. Outra aplicação, né, bastante usada da radioatividade é conhecido como datação com carbono 14. Gente, o carbono 14, com a massa 14, ele é o menos abundante de todos. Tá? Olha essa tabela aqui, ó, porque o carbono tem vários isótopos, mesmo número atômico e massas diferentes. O carbono comum, que tem na maioria aí no nosso organismo, né, nas plantas, é o 12, é o comum, a massa 12, 98,9%. O 13, 1,1%, e o carbono 14, que é usado na datação, é 0,00001%, que equivale a 10 ppb, 10 partes por bilhão. Então, é uma quantidade muito pequena. Então, ele sendo o menos abundante, ele é o carbono assim, mais radioativo. Ele emite partículas beta nessa ordem aqui, de 10 ppb, tá? Aí, o que acontece? A gente tem, né, esse carbono, então, que é o usado na datação.
ele é formado na alta atmosfera por transmutação nuclear, aqui, ó, partículas, o nitrogênio, né, bombardeado com nêutrons e forma esse 14, carbono 14, mais um próton, tá? Então, ele colide com os nêutrons cósmicos, né, e com o nitrogênio do ar, formando o carbono 14. E na atmosfera, ele é incorporado na forma de CO2. Aí, ele reage com o oxigênio do ar e forma o CO2, que é natural no ar, tá? Aí, como que a gente chega nessa aplicação que nós vamos ver de datação? A velocidade com que o carbono 14 se forma lá na alta atmosfera, né, que é um fenômeno natural, é a mesma com que ele se desintegra por meio de decaimento beta. Então, se eu tenho o carbono, né, formado na atmosfera, ele vai se desintegrar no mesmo tempo aqui, ó. Ele vai emitir partícula beta e formar o nitrogênio de novo. E esse tempo, ele é conhecido, esse tempo que ele se desintegra de meia-vida, é conhecido e equivale a 5.730 anos. Por isso que a gente usa esse método. Por quê? Porque a porcentagem no planeta do carbono permanece constante na atmosfera e em todos os seres vivos. Então, se eu tenho um fóssil lá, que eu não sei, eu quero saber quantos anos, né, que ele está lá, eu vou medir a porcentagem de carbono 14 para ver mais ou menos quantos anos que ele está ali. Olha aqui para vocês verem esse gráfico de decaimento de carbono 14. Aqui, ó, é o carbono 14 restante e o número de meia-vidas que ele sofreu. Uma meia-vida equivale a 5.730 anos. Aí aqui, ó, no dia da morte, um ser vivo tem aquela quantidade fixa, 10 ppb de carbono 14. Então, é 100%, ó. Aqui, ó, no dia da morte. Quando um organismo, né, morre, ele tem 100% de carbono 14. Vamos supor que seja um organismo com 10 gramas. Depois de meia vida, que equivale a quantos anos? 5.730 anos, ele cai para 50%, que equivale a 5 gramas, é metade. Então, se eu encontro esse organismo, né, que morreu, que tinha 10 gramas, se ele está com 5 gramas, é porque passaram-se 5.730 anos. Aí, depois de outra meia-vida, depois de mais 5.730 anos, ele já está com 25%, que é esse valor aqui. Depois de mais outra meia-vida, ele vai para 1,25 gramas. Então, se ele pega um fóssil e considera a massa inicial e a final, ele consegue saber mais ou menos quantos anos aquele fóssil tem, beleza? Aplicações da medicina. Por que os médicos utilizam radiação no combate de casos evoluídos de câncer? Gente, as células cancerosas, elas são mais fracas que as normais, né? Aí os médicos, já sabendo disso, eles colocam aquela dose controlada de radiação para irradiar só naquele local do tumor. Por quê? Porque aí vai matar preferencialmente as células cancerosas. É claro que, assim, tudo tem seus efeitos colaterais, né? Que é a radioterapia, todo mundo sabe que é bem agressiva. Mas, se vai, né, melhorar o estado do paciente, vai ser feito. O que são radiotraçadores, também usados na medicina, né? São isótopos que são introduzidos em pequena quantidade no organismo para determinar as condições dos órgãos, né? E isso eles conseguem por quê? Porque eles conhecem os compostos radioativos que se acumulam em determinados órgãos. Então, os médicos utilizam desse conhecimento para fazer essa análise de determinadas condições ali dos órgãos. Quando a gente, por exemplo, vai fazer um exame, toma um iodo ali, tá? Então, é mais ou menos assim. As radiações beta e alfa incidem sobre filmes fotográficos, produzindo imagens dos órgãos que se quer estudar. Eu vou lá fazer o raio-x, né? Aí eu tomo um líquido branco, não sei se alguém já fez e lembra disso, tá? Porque as radiações vão incidir, produzindo imagens com aquele material, aquele elemento que você tomou, que está ali no líquido, vai irradiar ali. Agora nós vamos falar de fissão nuclear, que é uma aplicação muito importante dos elementos radioativos, né? Por quê? Porque é um processo que libera, assim,
grande quantidade de energia térmica que pode ser convertida em energia elétrica, por exemplo, né? E ser usada. Porque esse material emite uma quantidade muito maior e não gasta tanta matéria-prima, igual a outros tipos de energia que a gente usa. A fissão em si é o quê? É a quebra do núcleo pesado, como do átomo de urânio, que é mais usado, provocado pelo bombardeamento de nêutrons, formando sempre dois novos núcleos menores e ocorrendo liberação de dois ou mais nêutrons. Ô, gente, a fissão nuclear, eu vejo no CPA, nas provas do Enem, assim, é bem cobrado, porque é uma das principais aplicações da radioatividade, que é obter grande quantidade de energia. Porém, tem o problema que ela gera um lixo nuclear, né? Porque os núcleos que a gente forma na fissão são núcleos radioativos. A equação principal da fissão nuclear é quando o urânio, né, 235, é bombardeado por nêutrons e forma átomos de bário e criptônio. Sempre conferindo aqui aquela soma, dá certinho. Só que ele forma 3 nêutrons, ok? Aí, vamos ver o que acontece. Eu vou mostrar a representação para vocês. É uma reação em cadeia, tá? É o que acontece nas usinas nucleares. Aqui, ó, o urânio é bombardeado por nêutrons. Isso aqui é o nêutron. Aí forma criptônio e bário e libera 3 nêutrons. Aí esses 3 nêutrons, cada um vai bombardear mais 3 átomos de urânio. Aí cada urânio aqui vão liberar mais 3 nêutrons, mais bário e criptônio. Entendeu? Então já vão dar aqui 9 nêutrons que vão bombardear mais 9 urânio e assim por diante. Por isso que é uma reação em cadeia e libera grande quantidade de energia. Isso a gente chama de enriquecimento do urânio, que é aumentar a sua porcentagem, tá? E a fusão nuclear? O que seria a fusão nuclear? A fusão, a fissão é a quebra, né? É a quebra do núcleo de urânio. A fusão é diferente. A fusão é a união e ela ocorre no Sol e libera uma grande quantidade de energia, muito maior que a fissão, viu, gente? É a união de 2 ou mais núcleos de átomos leves, no caso é o hidrogênio, formando um único núcleo. Eles vão se unir e vai formar obrigatoriamente o hélio. E novamente falando, se for perguntado alguma prova, a fusão ocorre no Sol. Aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio formando o hélio com massa 3. Aqui, ó, somando as massas e somando os números atômicos. Ocorre no Sol, como eu falei. Aqui está a comparação. A bomba de hidrogênio é baseada na fusão, que é a união dos átomos, igual eu falei para vocês, da fusão nuclear, tá? Já a fissão é baseada no urânio, tá? As bombas atômicas, né, convencionais, como que de Hiroshima, Nagasaki, são baseadas aqui na fusão. Então, na fissão, gente, desculpa, é tanto nome parecido. Então, aqui, ó, resumindo, a fissão é quando o núcleo radioativo decai e provoca liberação de energia. A fusão é quando 2 núcleos colidem, são fundidos, né, produzindo energia no processo também, libera um elemento novo, que é o átomo de hélio. Gente, qual é a diferença entre uma bomba atômica e a bomba de hidrogênio? Primeira pergunta, né, para vocês pensarem. As duas são bombas atômicas, tá? A bomba nuclear mais simples, que costuma ser chamada só de atômica, é a bomba de urânio, né? E a bomba de hidrogênio é baseada na fusão. Essa é a diferença, né? Cada um realiza um processo diferente. E só para vocês terem uma ideia, gente, a quebra de menos de 1 quilo de matéria, de urânio, por exemplo, foi o suficiente para arrasar as cidades lá japonesas de Hiroshima, lá na Segunda Guerra Mundial. Só para vocês verem o poder de emissão. Isso equivale a 15 mil toneladas de dinamite. Beleza?
Aqui mostra uma sequência dos eventos que ocorrem na explosão de uma bomba. Opa, peraí, de uma bomba atômica. Olha aqui, ó. Aqui é o centro da explosão, que vai causar um deslocamento de ar, emitindo raios gama e calor, né? Aí forma-se uma bola de fogo, continua o calor e os raios, formam-se ondas de choque, forma a nuvem no formato de um cogumelo, ok? Aqui, ó, nuvem de poeira, e depois ocorre a precipitação radioativa. Eu vou mostrar para vocês aqui a explosão, a simulação de uma explosão de uma bomba, tá? No próximo slide. Só aqui. Ok? Vou conectar aqui de novo. Aí mostrou as etapas. Mostrou as etapas certinho, né? Que eu havia falado com vocês. Só um minuto, deixa eu compartilhar aqui de novo, que parece que deu problema. Ok, vamos voltar lá no slide que a gente parou. Pronto. Gente, como que é o funcionamento de uma usina nuclear, então? Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, porque eu já vi também sendo cobrado, né, esse funcionamento numa prova, né? A usina nuclear, né, é aquela que controla o processo de fissão nuclear, em que a energia ali é liberada para usar, né, transformar água líquida em vapor, que vai fazer a turbina funcionar, gerar energia elétrica. Eu vou colocar os esquemas aqui do funcionamento de uma usina para vocês. Aqui é o sistema primário, onde eu coloco pastilhas de urânio no reator para gerar calor aqui. E é importante que esse calor seja recirculado para aliviar a pressão. Como que eu sei que está funcionando? Pelo brilho ali, ó, o brilho azul, tá? Do urânio. Aí, gente, no sistema primário, um tanque é acoplado aqui, ó, né, essa turbina aqui, ó, ao sistema primário. O calor do sistema primário aqui aquece a água que está circulando aqui, tá? Essa água que está circulando, que gera vapor para alimentar a turbina e vai para o gerador aqui, ó, para gerar energia elétrica. E essa parte aqui, ó, o condensador, para que serve? O condensador, gente, esse calor gerado aqui precisa ser aliviado. Aí o que acontece? Essa água passa pelo condensador, que vai recircular aqui e voltar para ser aquecida, tá? Porque senão vai aquecer o superaquecimento, né? E causar explosões, como foi o caso lá do acidente de Chernobyl, que foi um acidente nuclear, nessa usina nuclear aí, ok? Então, o condensador tem a função de resfriar essa água e depois ela retorna aqui para o reator aqui para ser aquecida, ok? Se caso ocorra, né, algum escape dessa água superaquecida, tem acoplado aí chaminés para escape dessa água, tá? Esse material aqui não é radioativo, é só água que está circulando por fora, tá bom? Se ficar muito quente, elas escapam por essas chaminés, beleza?
questões importantes, né, quando se fala em usina nuclear. Tem que ter um sistema altamente controlado, pode agredir a vida marinha ali próximas às usinas, porém agride menos o meio ambiente, comparado à queima de combustíveis, etc., né, quando usa combustíveis fósseis. E também gera o lixo nuclear, que tem que ser isolado por centenas de anos. Nós vimos, né, que tem tempos de meia-vida ali de 5.000 anos, dependendo do material, ok? Então, são algumas questões que precisam ser levantadas ao fazer uma usina nuclear funcionar. Aqui é uma curiosidade, gente, são pastilhas de urânio. 2 pastilhas são suficientes para manter uma residência de porte médio por 1 mês. Aqui nessa fotografia é a pastilha do combustível iluminada por sua própria radioatividade. Então, assim, 2 pastilhas consegue manter uma casa, uma residência de meio porte por 1 mês. Olha para vocês verem. Agora, para finalizar, nós vamos falar um pouco do acidente radioativo do Césio 137 aqui, né, no Brasil, em Goiânia. Tinha um instituto goiano de radioterapia desativado, então eles deixaram as máquinas lá. Aí catadores de papel encontraram essa máquina e levaram para desmontagem, para vender chumbo lá no Ferro Velho. Chegando lá, desmontando, né, a máquina, onde tinha chumbo ali dentro, protegido, dentro tinha um material radioativo que era césio, só que eles não conheciam, eles só viram, aquele pessoal do Ferro Velho viram que tinha um brilho azul intenso e bonito, e eles pegaram quantidades e levaram para a casa deles. Aí o que aconteceu? Acharam bonito, foi mostrar para todo mundo, um lá foi lá e mostrou, pôs debaixo da cama, e mostrar para a filha dele, que no escuro dava aquele brilho muito intenso, bonito mesmo, né? Aí, essa menina aqui, Leide das Neves, né, é o símbolo desse acidente. Por quê? Porque ela tinha 6 anos, é o símbolo das vítimas. O pai dela levou para casa, né, e no momento ela estava comendo ovo, só que ela tocou no material radioativo, achou bonito, e não lavou as mãos. Então, ela foi contaminada. E ela morreu, né? Ocorreram, não só ela, mas ocorreram 4 mortes e 900 pessoas ficaram com sequelas devido a esse acidente aí radioativo. A gente precisa saber alguns termos importantes agora de tudo que a gente viu, que são diferentes, são parecidos, mas são diferentes. Em Goiânia, esse acidente do Césio 137 é chamado de acidente radiológico. Por quê? Porque ele não tinha fins de pesquisa, foi um acidente mesmo daquele material que estava ali, não tinha fins para pesquisa nem para energia, tá? Já aquele acidente em Chernobyl, ele é chamado de acidente radioativo, ou seja, radiológico e radioativo. Por quê? Porque a radioatividade ali era usada para fins de pesquisa e energia, então foi um acidente radioativo. Lá em Goiânia, como não tinha esse fim, foi chamado de acidente radiológico, ok? 2 diferençazinhas. Outras diferenças aqui. Irradiação radioativa. É receber irradiação sem ter o contato direto com o elemento radioativo. E contaminação radioativa é quando você tem o contato direto com o material. Por exemplo, exemplos de irradiação radioativa. A gente usa elementos, a gente irradia frutas para manter aparência os órgãos humanos, ok? Isso aqui a gente não tem um contato direto. Já a contaminação ocorre no caso igual ocorreu com a menininha lá de Goiás, com a Leide das Neves. Ela entrou em contato direto, ela ingeriu. Então, é uma contaminação. Então, às vezes, a gente vê a aplicação de irradiar frutas. Eu vou trazer lá de um estado para o outro, ele leva, né, o transporte é longo. Esses elementos são irradiados para manter a aparência e tudo, órgãos humanos. Então, isso aqui não é contagioso, ok? Vamos fazer um exercício para finalizar do CPA da página 503, número 5. E a partir dessa aula de hoje, vocês não poderão fazer o restante. Eu tinha pedido 2 da primeira parte, e agora vocês vão fazer o restante.
mais aquela lista que eu mandei semana passada. Esse exercício fala o seguinte: a energia nuclear é uma alternativa aos combustíveis fósseis, que, se não gerenciada de forma correta, pode causar impactos ambientais. O princípio da geração dessa energia pode se basear na reação de fissão controlada do urânio por bombardeio de nêutrons, como ilustrado. Aqui ele mostra ó, o urânio sendo bombardeado por nêutrons, emitindo esses dois elementos aqui, né? E grande quantidade de energia. Um grande risco decorre da geração do chamado lixo atômico, que exige condições muito rígidas de tratamento e armazenamento para evitar vazamentos para o meio ambiente. Esse lixo é prejudicial, pois, gente, o lixo radioativo, ele é prejudicial ao ambiente e à saúde de toda a população. Ele pode causar danos a curto prazo ou a longo prazo e permanecer no ambiente por milhares de anos, ok? Então, vamos ver qual resposta, né, é mais adequada. Letra A, ele é prejudicial, pois favorece a proliferação de micro-organismos termófilos. O que são isso, termófilos? São organismos que gostam de calor, gente. Nem que a gente goste de calor, o calor é gerado, né, por elementos radioativos são muito maiores, não é por isso. B, é porque produz nêutrons livres que ionizam no ar, tornando-se condutor? Não, nêutrons nem conduz corrente elétrica, não é por isso. C, é porque libera gases que alteram a composição da atmosfera terrestre? Também não. D, acentua o efeito estufa decorrente do calor produzido na fissão? Também não. O principal, gente, é porque ele emite radiação capaz de provocar danos à saúde dos seres vivos. É por causa das radiações. Então, é a letra E. Baseado nisso, vocês vão fazer esses do CPA. Quem não fez os anteriores, podem fazer. Isso aqui, gente, é 7 ao 10 e o 13 que estava faltando. Ok? Então, até a próxima. Na próxima aula, a gente corrige essas atividades, beleza? Um abraço e até semana que vem.